Boa tarde, pessoal. Me falem aí como é que tá o som, se tá legal. Então a gente vai para o nosso 14º encontro agora, um pouquinho atrasado, né, por problemas técnicos, mas vai dar tudo certo. Hoje a nossa convidada é a Camila. A Camila é ginecologista aqui de São José agora e mastologista. Então ela vai falar um pouquinho para a gente das atribuições da atenção primária na saúde em relação ao câncer de mama. E é isso, seja muito bem-vinda, Camila. Vou colocar sua apresentação aqui. Muito obrigado. Imagina. Sejam todos bem-vindos. E hoje a gente vai colocar um formulário ali no chat daqui a pouco para todo mundo preencher, tá? Então a gente vai ver quem está presente, depois poder fazer os certificados a partir dos nomes que vão estar lá no formulário, tá? Então todo mundo não esqueçam de preencher. Certo? Então vou abrir aqui a apresentação e boa apresentação para todo mundo. Acho que vou apertar isso. Aí, pode tirar. Aí. Olá a todos. Muito obrigada, Vinícius e Georgia, pelo convite. Bem, me convidaram para falar um pouco sobre atribuições da atenção básica de saúde na assistência do câncer de mama. Basicamente, nós vamos falar de 4 pontos principais, né, de epidemiologia do câncer de mama, a prevenção primária do câncer de mama, a prevenção secundária e a identificação de paciente de alto risco para câncer de mama. Com relação à epidemiologia, a gente sabe que as doenças oncológicas estão em segundo lugar nas causas de morte no Brasil, né, só perdem para as doenças cardiovasculares. E na incidência no mundo, né, em uma estimativa de 2020, praticamente 25% dos cânceres nas mulheres são nas mamas, né? No Brasil não seria diferente, a nossa estimativa é que em torno de 30% das neoplasias em mulheres também ocorrem nas mamas, né? Com 66 mil novos casos diagnosticados por ano no Brasil. Na região sul, a gente tem uma estimativa ali quase que 11 mil casos. O Paraná é responsável por 3.470 casos no ano de 2022, conforme o INCA. São José dos Pinhais não difere em nada, né? A neoplasia de mama ocupa o primeiro lugar nas neoplasias nas mulheres. Tem uma tabela disponibilizada pela Secretaria Municipal que mostrou ali o número de casos de câncer de mama nos últimos 10 anos, conforme a faixa etária, e a gente percebe que tem uma média aí no município em torno de 120 casos ao ano diagnosticados. A prevenção primária é basicamente a principal ferramenta que a gente tem para interferir no aparecimento do tumor, né? Ela age antes do aparecimento do tumor. E quando a gente fala em prevenção primária, a gente fala em prevenção em mudança de hábitos de vida, né? A gente conseguir, claro, dentro da realidade a qual a paciente está inserida, orientar a ela uma alimentação melhor, uma alimentação menos gordurosa, né? Até existem estudos falando em dieta mediterrânea e dieta indiana, assim como asiática, melhor nessas pacientes, justamente na prevenção da obesidade. Obesidade e câncer de mama andam juntos. Além da dieta, fundamentalmente o exercício físico, né? O exercício físico ele reduz em torno de 25% o risco de câncer de mama, né? Atividade física, eu digo, 75 minutos semanais de atividade intensa ou 150 minutos de atividade moderada, né? E a atividade física é importante, inclusive na prevenção, assim como naquela paciente com câncer de mama, né? Que tratou e está em segmento, ele reduzem muito a chance de recidiva do câncer de mama. Um outro ponto da prevenção primária é a amamentação, né? Isso a gente sempre deve estimular a paciente a amamentar, se ela não tiver contraindicações formais, né? A amamentação, a cada 12 meses de amamentação, há uma redução de 4,3, né, no risco relativo de câncer de mama, o que é muito significativo. E a unidade básica é a porta de entrada, né? A paciente deve ser encorajada a nos procurar
na unidade básica quando ela tiver um nódulo palpável, quando ela tiver uma retração. Por quê? Porque ela tem que saber identificar nisso, né? Ela tem que ter um autoconhecimento das próprias mamas para que ela possa identificar e procurar nós, né, profissionais de saúde, na unidade básica, né? Identificar um nódulo, identificar uma retração, identificar uma área de hiperemia da mama, assim como lesões mais avançadas, né? Então, a atenção primária, a prevenção primária engloba também facilitar o acesso dessa paciente até nós. Toda paciente ela deve ser orientada a procurar a unidade básica se ela tiver um nódulo mamário que apareceu na pós-menopausa. Não é comum, né? Sempre deve ser avaliado. Assim como um nódulo de uma paciente de 30 anos que persiste por mais de um ciclo menstrual, né? Um nódulo endurecido, fixo, ou então aquela paciente com uma descarga papilar espontânea, aquela descarga através da papila, sanguinolenta ou em água de rocha, né? Espontânea, que vem progredindo. Uma lesão eczematosa na pele ou na papila, aquela lesão que acomete a papila e a areola e destrói a aparência. Homens com alterações palpáveis, linfonodomegalia axilar, assim como edema, né, retração da pele, tudo isso a paciente deve ser encorajada a nos procurar. E nós devemos orientá-la que esses são sinais de alerta para ela nos procurar na unidade básica. Com relação à prevenção secundária, a chave é o diagnóstico precoce, né? E isso, a gente fala em diagnóstico precoce, por quê? Porque o câncer de mama, quando diagnosticado em estágio 1, ele tem uma sobrevida excelente, uma sobrevida aí de 95% a 98%, e também tratamentos menos agressivos àquelas pacientes, menos mórbidos e com menor custo também, né? Quando a gente fala em prevenção secundária, a gente fala basicamente em mamografia, né? A mamografia reduz o risco de morrer por câncer de mama em até 25%, e a cada 1.000 exames de mamografia que nós solicitamos, a gente reduz em torno de 8 a 11 mortes por câncer de mama. Aqui é um gráfico com relação ao número de mamografias realizadas no Brasil e em cada uma das regiões, né? Aqui eu trago mais para um alerta com relação à queda substancial no ano da pandemia, né? E que isso ainda vai nos trazer bastante repercussões ao longo dos próximos anos, como um atraso de diagnóstico dessas pacientes. E quando fazer o rastreamento? Isso é uma pergunta clássica, é uma pergunta que eu escuto absolutamente todos os dias, né? Quando? Não existe um consenso bem determinado, né, entre o Ministério da Saúde e as sociedades com relação à data de início do rastreamento. A gente sabe que o Ministério da Saúde, assim como o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, recomendam a mamografia a partir dos 50 anos e ela deve ser feita bianualmente, a cada 2 anos. A Sociedade Brasileira de Mastologia, a Federação Brasileira de Ginecologia, né, e o Colégio aqui de Radiologia brasileiro recomendam a partir dos 40 anos e anualmente. E manter essa paciente até 74 anos, né, e avaliar após 74 anos, se ela tiver uma expectativa de vida maior que 7 anos. Se ela está bem com 74 anos e tem uma sobrevida longa, deve-se continuar a fazer a mamografia. Aqui é um quadro das principais recomendações para realizar a mamografia nas pacientes, e aqui, ó, percebe-se, o Colégio Brasileiro de Radiologia segue exatamente a mesma conduta da SBM, da Sociedade Brasileira de Masto, assim como a Federação de Ginecologia e Obstetrícia. Se não é consenso para a gente, também não é consenso fora do Brasil, né? Por exemplo, a Sociedade Americana de Cancerologia, eles indicam a partir de 55 anos, desculpa, a partir de 45 anos, né? E opcional entre 40 e 44 anos. E a Sociedade Canadense de Medicina Preventiva também aí considera opcional entre 40 e 49 anos. No entanto, antes de ver as recomendações externas, a gente tem que olhar a nossa epidemiologia, né? Esse é um estudo brasileiro, talvez o maior estudo hoje feito por um grupo chamado GEICAM, que é um grupo de Porto Alegre, com relação à epidemiologia no Brasil, né? Será que a gente consegue fazer, será que é seguro fazer a partir de 50 anos, né? E mostrou que 1% dos cânceres ocorreu em homem, né, que é compatível com a literatura externa, mas um outro dado interessante, que 40% dos nossos cânceres
acontece em mulheres abaixo de 50 anos. Se a mamografia é um exame pré-clínico, ou seja, para aquela paciente assintomática, para a gente diagnosticar precocemente, talvez acima de 50 anos seja tardio em 40% delas, né, que vão desenvolver câncer de mama. E aqui é o gráfico, a partir daquela tabela fornecida pela Secretaria de Saúde, eu fiz esse gráfico com relação aos dados de São José dos Pinhais. Reparem como há uma grande semelhança com o gráfico nacional, né? Os gráficos são bem parecidos. E aqui, em São José, não foi diferente, né? Praticamente 40% de nossas mulheres, o câncer aconteceu abaixo de 50 anos. E com relação à redução de mortalidade, né, eu falei que há uma redução importante da mortalidade, né, com a realização da mamografia, e no rastreamento anual, essa redução da mortalidade foi bem maior do que o rastreamento bianual, a cada 2 anos. E com relação à identificação de paciente alto risco, isso é algo interessante para ser feito, isso deve ser feito na atenção básica também. E basicamente quando a gente está com a paciente na frente, com o histórico pessoal, história familiar, que você vai suspeitar de uma paciente alto risco, você tem que avaliar basicamente isso. Com relação à história pessoal, paciente que tem uma biópsia prévia, né, de mama, com resultado de atipia ou carcinoma lobular in situ, ela tem um risco aumentado, especialmente naquela mama, de desenvolver o câncer. Mutação genética, que eu vou falar um pouco mais, e história pessoal de radiação no tórax na infância. Aquela paciente que tratou, por exemplo, linfoma na infância e fez radioterapia torácica, ela tem uma chance bem expressiva de desenvolver câncer de mama, né? Especialmente quando essa radiação, ela ocorreu entre 10 a 14 anos. Geralmente, o desenvolvimento do câncer de mama acontece na faixa etária de 30 anos. Com relação à história familiar, eu deixei pequenininho ali, mas foi por querer, né? Porque a história familiar é um pouco mais complexa, né? A gente tem vários itens várias situações em que pode-se aumentar o risco de câncer de mama. A mutação, que eu já vou falar um pouco mais, né? Um familiar de primeiro grau, eu quero dizer mãe, irmã ou filha com diagnóstico de câncer de mama abaixo de 50 anos. Um familiar de primeiro grau com câncer de mama bilateral. História de câncer de ovário na família, né? Câncer em homens, ou indivíduos com história familiar de 3 ou mais neoplasias, das neoplasias variadas. Isso inclui câncer de mama, câncer de pâncreas, câncer de próstata, melanoma, sarcoma e carcinoma também de suprarrenal e renal. Com relação à história familiar, por ser um pouco mais complexo, eu trouxe alguns exemplos para tentar mostrar para vocês quando que isso é valorizável. Vamos considerar que estão com uma paciente na unidade básica de saúde. E ela conta, né, que a mãe dela teve câncer de mama aos 44 anos. Isso é uma história importante, né? Ou ela conta que o câncer de mama da mãe dela ocorreu bilateralmente, nas 2 mamas. Ou então, ela teve um câncer, anos depois ela teve um outro câncer de mama. Isso é uma história bem importante. É uma paciente de maior risco para desenvolvimento de câncer de mama. Uma outra situação. Está com a tua paciente, né? E ela conta que a irmã dela, a mãe dela, tem outros 4 irmãos. Uma das tias da tua paciente teve câncer de mama. E a mãe da tua paciente teve câncer de tireoide ou câncer de endométrio. Isso é um dado importante, né? Percebe-se que eu vou falar de outros cânceres, não estou falando exclusivamente de câncer de mama. Assim como a outra situação. A sua paciente, sua paciente tem outros 3 irmãos, né? E uma das irmãs teve câncer de ovário. Ou então, o pai teve câncer de mama. Isso é um dado muito importante. É uma paciente de altíssimo risco de câncer de mama. Uma última situação. A sua paciente, ela tem 4 tios da parte paterna, né? E o pai dessa paciente, ok? Teve um câncer renal ou um câncer de suprarrenal, especialmente na infância. A tia paterna dessa paciente teve um câncer de pâncreas. E a avó paterna dessa paciente teve um câncer do sistema nervoso central. Tudo isso é importante. Quando a gente avalia histórico familiar no câncer de mama, a gente não avalia só de mama.
ou só de ovário. A gente deve estender para outras neoplasias, justamente para a gente avaliar de fato o risco familiar dessa paciente. Eu falo isso para a gente chegar justamente nos genes de mutação, né? Existem já alguns genes relacionados ao aumento de risco de câncer de mama, especialmente o BRCA1 e o BRCA2, né? Ficou famoso mundialmente por causa do caso da Angelina Jolie, né? Que ela tinha um BRCA1 mutado. E quando eu digo isso porque observe ali na última linha, nos outros tumores, que o BRCA1 está relacionado a câncer de mama hereditário, mas também ao ovário. O BRCA2 está relacionado a câncer de mama, assim como ovário, próstata e pâncreas, né? O TP53, a síndrome de Liefeld-Meinen, é uma síndrome rara, extremamente grave, que aumenta muito o risco, a chance de câncer aumenta até 80%, e inclui câncer de mama, assim como sarcomas, câncer cerebrais, câncer de suprarrenal, né? Então, é um dado bem importante. E a gente tem uma epidemiologia local que chama atenção aí do pessoal da epidemiologia. Assim como outros genes, né? O PTEN, que é a síndrome de Cowley, que aumenta o risco de câncer de mama, tireoide e de endométrio. Então, basicamente, quando a gente investiga a história familiar, a gente só não investiga de mama como investiga de outras neoplasias, para tentar entender a relação das outras neoplasias com o câncer de mama. E também uma outra questão com relação a esse assunto das pacientes de alto risco. Pacientes de alto risco, a gente nós não ficamos satisfeitos de começar o rastreamento só a partir de 40 ou a partir de 50 anos. Por quê? Grande parte dessas neoplasias, as neoplasias desenvolvidas em pacientes de alto risco, já aconteceram antes mesmo do rastreamento. Por isso que é bem importante nessas pacientes, a gente rastrear, né? A gente rastrear antes, a gente personalizar o rastreamento. E existe alternativas, né? Estamos no sistema público, eu não tenho teste genético. Existem alternativas que nos ajudam a guiar como que eu vou seguir essa paciente. Será que essa paciente, de fato, é uma paciente de alto risco? Eu não sei, eu estou na frente dela. Existem alternativas, existem modelos matemáticos, calculadoras, disponíveis na internet, e que eu posso calcular. Eu coloco dados da história familiar e dados pessoais da paciente, e aí ele me dá um cálculo. Aqui é um deles, que chama Thayer-Krusik, é um modelo criado por um estatístico alemão, já há um tempo, e esse estatístico mostrou, né, que cálculos acima de 20%, isso ele é dado no final do teste, né, aumenta o risco para câncer de mama ao longo da vida. Então, é uma paciente que tem que ser rastreada diferentemente, né, do que o público geral. Eu falo, as pacientes devem ser rastreadas diferentemente, né, por conta da taxa de diagnóstico, né. Isso aí é um estudo publicado em 2010, é um estudo relativamente antigo, por uma alemã chamada Christiane Kurr, talvez seja uma das maiores pesquisadoras no rastreamento de paciente alto risco. E ela mostrou que a taxa de detecção de câncer, quando a gente só faz a mamografia, ela fica em torno de 5 casos de câncer a cada 1.000 exames realizados. Com a mamografia e com o ultrassom, fica em torno de 7,7. No entanto, quando a gente associa a ressonância de mama no rastreamento, ele aumentou para 16 casos de câncer detectados a cada 1.000 exames. Ou seja, a gente aumenta muito a nossa sensibilidade de diagnóstico e de rastreamento e de diagnóstico, né? Basicamente, hoje, o protocolo, isso pela Sociedade Brasileira de Masto e pelo Colégio de Radiologia, né, a gente deve realizar a mamografia para pacientes alto risco a partir de 30 anos, nunca antes dos 30 anos, ou 10 anos antes do familiar. E a ressonância deve ser acrescentada nesse rastreamento a partir dos 25 anos, ou 10 anos antes do primeiro familiar acometido, né? E segmento com especialista. Nós temos um ambulatório agora de mastologia aqui no município, que acontece no CAM, nas sextas-feiras pela manhã. Então, pacientes em que vocês identifiquem como alto risco, encaminhem para o ambulatório, né? Para que a gente possa fazer esse segmento e esse rastreamento personalizado. Com relação à legislação, né? Isso aqui é mais uma curiosidade, é que
E hoje existe um projeto de lei na Câmara dos Deputados, lá em Brasília, com relação a assegurar a realização de teste genético para pacientes de alto risco. É uma lei que, claro, obviamente, vai depender muito da questão política, mas é um projeto de lei que já está em trâmites no Congresso. Então, talvez a gente tenha aí disponível ao longo dos próximos anos para a nossa população também. É isso. Olá, pessoal. Então, queria agradecer demais a Camila pela parte mais expositiva. E, bom, quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, se quiser abrir a tela para perguntar, ou se quiser, o chat está meio bagunçado, não vamos usar o chat não. Então, quem quiser tiver alguma pergunta, pode me mandar no WhatsApp aqui, que eu já passo para a Camila, ou pode abrir a câmera e falar com a gente, tá bom? Pessoal, eu vou começar então aqui perguntando para a Camila, que é uma dúvida que eu tenho. A paciente que ela tem um alto risco para câncer de mama, se ela pode fazer uso de estrogênio vaginal. Pode fazer sim. O que não pode fazer uso de estrogênio, que ainda a gente não tem a segurança, é paciente com câncer de mama. Paciente com câncer de mama não é seguro ainda, pelo menos. Talvez isso mude. Mas paciente com histórico familiar pode fazer, não tem problema. Fazendo rastreamento corretamente? Para reposição hormonal? Por exemplo. Isso é questionável, dependendo do risco. Aí depende. Convence de jovem. Amiga, fala mais alto. Qual o risco real da paciente que usa estrogênio oral ou progestagem oral para reposição hormonal, ou ainda a paciente de alto risco usa anticoncepcional mesmo, apesar da dose baixa? Como que se usa isso na prática? Então, pacientes em uso de anticoncepção, reposição hormonal, né, combinado, ou seja, com estrógeno e com progesterona, a gente sabe que o risco acumula-se, aumenta-se na curva a partir do 5º ano do uso, tá bom? Questão de mama. Paciente que é esterectomizada, né, que eu não preciso fazer a proteção endometrial, eu uso só o estrogênio, via transdérmica, via oral, a reposição é um fator de proteção da câncer de mama, não aumenta seu risco. Isso a partir de um estudo imenso, um estudo, né, envolveu vários países, chamado WHI, né, que mostrou justamente isso. Só estrogênio isolado não aumentou o risco de câncer de mama, pelo contrário, né. E terapia combinada atenta-se à duração da terapia de reposição, né. E risco, pesa-se, aí tem que ser avaliado, né. Vai completar. Boa tarde, eu tenho uma pergunta. Opa. Na verdade, eu sou estagiária e eu queria saber se ao longo dos anos tem alguma, como é que eu posso dizer? Alguma relação entre o aumento de câncer de mama, os alimentos, não sei, alguma coisa que explique o aumento do câncer de mama ao longo dos anos, né? Oi, Débora. Essa pergunta é super importante, sabe? Porque isso já motivou vários estudos e, de fato, há evidência, existe um estudo norte-americano em que mostrou evidência científica, ou seja, nível de evidência, de que aumentou o número de casos de câncer de mama no mundo. Isso por conta, especialmente, a menarca precoce, ou seja, a primeira menstruação precoce, a exposição hormonal, a exposição a estrogênio e a progesterona em anticoncepção, e o atraso das primeiras gestações, assim como a amamentação como fator de proteção, né? Então, isso é um dado bem importante e sim, aumentou. Isso é uma realidade. Hoje a gente sabe que nos últimos 40 anos houve um aumento muito expressivo do número de casos de câncer de mama. Mas isso é por medidas comportamentais, né? Isso inclui alimentação, mas inclui também mudança do hábito da mulher, né? A mulher engravidou mais tarde, ela amamentou menos tempo, então tudo isso sim, está mudando a epidemiologia do câncer de mama. Obrigada. Outra pergunta que eu tenho, pode ser meio boba a pergunta, mas
Tem alguma relação com laqueadura? Não, não tem relação nenhuma. Ah, tá. É que eu acompanhei 2 casos e as 2 mulheres que eu acompanhei fizeram laqueadura e eu achei Uhum. que talvez tivesse alguma relação. Não, não tem não, Débora. Laqueadura não. Então tá, obrigada. Imagina. Pessoal, alguém mais tem dúvida? Vamos aproveitar aí. Olá, boa tarde. Doutora, tá me ouvindo aí direitinho? Tá? Oi, Estamos doutora. ouvindo, Siana. Doutora Fernanda, obrigada pela palestra aí, foi simples e super significativa. A senhora poderia repetir, por favor, a questão do estrogênio que a senhora falou? Eu passei meio desapercebido da proteção que a senhora comentou. Eu não entendi muito bem. A senhora poderia repetir? Esse estudo, Ana, é um estudo chamado WHI. E nesse estudo mostrou que a terapia de reposição hormonal, exclusivamente com estrogênio, né? A gente usa isso numa situação em que o paciente não tem útero, tá bem? Ah, tá bem. Tá. E nessa situação não aumentou o risco de câncer de mama. O que aumentou foi a terapia de reposição hormonal combinada. Quando eu preciso fazer o estrogênio e preciso fazer a progesterona para proteção endometrial, né? Entendi. Ou seja, aquela paciente com útero, entende? E daí, nessa Entendo. situação, sim, aumentou o risco de câncer de mama. Ah, Especialmente tá. depois de 5 anos de uso. Depois porque tem um medo excessivo também dos É, pacientes, né? Da reposição exatamente. hormonal, né? E outra coisa, talvez, igual a Débora ali, pode ser bobeira, mas assim, questão do uso do isoflavona, desses hormônios fitoterápicos, a gente também fica bem assim, inseguro, né? De usar Uhum. nessas pessoas que têm algum alto risco, a gente pode usar, não pode? Como é que Isso depende, Ana, do grau de risco, ok? Tá bom? Isso depende do grau de risco. A paciente que tem contraindicação à reposição pelo risco de mama tem contraindicação à isoflavona da mesma forma, tá bom? Então, depende do grau de risco. Entendi. Tá bom, doutora. Muito obrigada, tá? Imagina, Obrigada. Um imagina. abração. Um abraço. Oi, boa tarde. Oi, Luciana. Oi, eu gostaria de fazer uma pergunta. Pacientes que têm histórico familiar e, digamos, começa a fazer mamografia desde os 30, assim, é necessário fazer todo ano? Como que tem que fazer o acompanhamento de quem tem histórico familiar? Então, Luciana, aquela paciente que configura-se um alto risco, né? Tá nos critérios de alto risco, você começa 10 anos antes do caso index. Por exemplo, a mãe dela teve câncer de mama aos 45. Às 45, ela começa a fazer a partir dos 35, tá bem? Ela faz mamografia, dependendo, acrescenta ultrassom, e aí faz a ressonância segmentada, tá bom? Ou seja, ressonância a cada 6 meses e mamografia a cada 6 meses. Entendeu? Entendi. Você vê a paciente duas vezes por ano. Você faz a mamografia e no outro semestre você faz a ressonância. Como se fosse uma mamografia por ano e uma ressonância por ano. Exatamente. Você vê a paciente 2 vezes por ano. Ah, então tá. Tem algum período, assim, tipo, tem que fazer desde 10 anos antes e faz daí pro resto da vida, como se fosse? Você faz, aí depende da expectativa de vida dessa paciente, tá bom? Geralmente a gente mantém a ressonância até 60 anos e a mamografia até 75 anos. 74 anos, corrigindo. Ah, então. Depende aí tem que ser avaliado caso a caso. Uhum. E daí é ultrassonografia, daí não tem necessidade. A ultrassom, ela muitas vezes complementar a mamografia, tá bom? Ela vai complementar a mamografia. Então, dependendo do padrão de mamas, né, mamas densas, quando a gente vê lá padrão C ou D, sim, a gente associa ultrassom. Porque padrões C e D são padrões mais densos, então diminui a sensibilidade da mamografia, de diagnóstico de nódulos. Ah, então tá bom, obrigada. Tá bom? Muitas vezes a gente faz sim, tá? A gente faz a mamografia, ultrassom e a ressonância.
Esse é o padrão ouro, digamos assim, tá, Luciana? Ah, então tá bom. Eu fiquei com uma dúvida agora. Você falou da ressonância, só que aqui na UBS a gente não consegue pedir ressonância. Então a gente encaminha para um ambulatório de mastologia para pedir aí? Exatamente. Paciente de alto Tá. risco, encaminho, tá bom? Pensando Beleza. em alto risco, eu falo assim, quando a gente lembra de uma mutação relacionada àquela família, representa em torno de 5, no máximo 10% dos cânceres de mama. Então, é raro, né? Assim, pacientes realmente de alto risco, tá bem? Então, essas pacientes devem ser, sim, encaminhadas para o especialista. Beleza, valeu. Tá bom. Tem uma dúvida aqui no grupo, Tá. está perguntando rapidamente no município, se a gente vai manter a 79, ou se a gente vai deixar a 73. De acordo com o nosso protocolo. Exatamente. Então, até a Jorge estava me perguntando aqui com relação a manter até quando, né? Com relação ao protocolo, né? Eu deixei lá 69 por questão de expectativa de vida, seguindo o raciocínio de expectativa de vida. Então, sim, faz até 69 no município. Aqui no município de São José. 40 a 69 anos. Anual. Se a mulher quiser fazer, então, acima de 69 anos, aí a gente fala que é pago? Aí fala que não vai ser coberta considerando o protocolo. A não ser, Beleza. tá? A não ser, Júlia, que ela tenha algum sintoma, tá? Se ela vem Tá. com 70 anos com nódulo palpável é diferente. Tá Beleza. bom? Aí você Obrigada. tá bom? Mas como rastreamento. Beleza, valeu. É diferente, entendeu? Para rastreamento, daí o ideal é pedir a primeira, então, já a partir dos 40, e daí uma por ano, ou só se tiver histórico familiar mesmo? Ô, Luciana, para rastreamento a partir de 40, uma vez ao ano. Ah, então tá bom, obrigada. Imagina. Eu tenho uma dúvida. Hoje, Oi, pela manhã, eu atendi uma paciente de 34 anos. Ela me disse que tinha retirado um nódulo benigno com 16 anos de uma das mamas. E a ultrassonografia dela agora apresenta um BIRADS 3. E ela disse que quando foi retirada a mama, que o médico que fez a cirurgia disse que ela não podia repetir mais a mamografia. Isso procede? Depois de uma retirada de nódulo, não pode acompanhar com mamografia? Tem alguma situação específica? Não, pode sim. Oi, Silvana, pode sim. Pode sim, deve até. Não deve fazer a mamografia nos primeiros 6 meses, tá? Porque ela já está com 17 anos que ela retirou o nódulo. E Não, daí pode. foi solicitada a mamografia, ela não queria fazer de jeito nenhum, porque ela disse que a orientação do médico é que ela não podia fazer mais mamografia. Não, pode tranquilizá-la, tá bom? Ela pode fazer, só não faz 6 meses após a cirurgia de mama, né? No intervalo de 6 meses. Depois, tá liberadíssimo. Então, eu até tentei explicar para ela que, inclusive, é o exame de segmento, mas Sim, ela claro. não quis de jeito nenhum. Aí eu acabei encaminhando para avaliação na cancerologia, porque eu fiquei em dúvida que ela disse que não ia fazer, e agora tinha um nódulo palpável, novamente na mama esquerda. A ultrassonografia apresentou BIRADS 3, e daí eu fiquei assim, a mamografia, ela já tinha passado com uma médica ginecologista aqui do posto, que tinha solicitado a mamografia, e ela se recusa plenamente a fazer a mamografia. Aí falei, vou encaminhar então encaminhei no 201 e falei, vamos ver o que acontece, porque daí eu não tive argumentos para discutir com ela. Sim, sim. Não, mas pode fazer, tá? Pode tranquilizar. Depois de 6 meses, pode fazer. Mesmo Pacientes que a gente trata câncer de mama, faz radioterapia, tudo, a gente faz, pode tranquilizá-la. Imagine um nódulo, né, Silvana? Pode sim, tá bom? Tá bom, obrigada. Imagine. Doutora, Oi, Débora. foi perguntado ali no chat sobre câncer de mama masculino. Poderia explicar um pouquinho
É porque hoje em dia ainda existe muita dúvida sobre o câncer de mama masculino. Se por gentileza tu puder explicar um pouquinho, porque também é uma dúvida para mim. Tá certo. Bem, câncer de mama masculino é um câncer raro, né? Ele representa 1% dos cânceres de mama no Brasil, né? Todo homem com alteração palpável na mama tem que ser avaliado, né? E homem pode fazer mamografia e pode fazer ultrassom de mama, tá? É uma dúvida que muitos pacientes, na hora que a gente fala em fazer mamografia, eles se assustam, mas pode fazer sim, deve ser feito. E praticamente todo nódulo em homem deve ser biopsiado, justamente para a gente excluir o câncer de mama masculino. O câncer de mama masculino, ele ocorre geralmente em faixa etária mais idoso, né? E muitas vezes a paciente chega com morbidade, né? Um paciente ali hepatopata, que tem algum fator de risco, algum hiperestrogenismo, por exemplo, consequência de uma cirrose, né? Que faz estimulação da mama e faz o câncer de mama, tá bom? E muitas vezes é um estadio muito mais avançado, né? Clinicamente, eles avançam muito mais rápido do que as mulheres. Então, é um problema aí importante. A gente às vezes desvaloriza, né? Mas o câncer de mama masculino, e outra questão, né? O câncer de mama masculino, ele tem uma incidência ali de mutação imensamente maior do que o câncer de mama feminino. O que eu quero dizer, né? Homens com câncer de mama, cuide-se da família desse homem, né? Especialmente as filhas, que tem um risco bem aumentado, chega até 70% de risco de câncer nas filhas, tá bom? Então, cuidar dessa relação, tá? Câncer de homem, cuida dos familiares de primeiro grau, que eles têm um risco bem aumentado. Então, acho que é isso, pessoal. Acho que foi bem proveitoso, apesar dos probleminhas que deram aí no chat, né? Mas acho que foi bem legal. Queria agradecer muito a Camila, ela tem ajudado a gente bastante na questão do protocolo, nas dúvidas, e é isso. Então, esse mês ainda, né, no final do mês, a gente vai ter o próximo encontro. Em breve a gente vai divulgar para vocês. E não esqueçam de preencher o formulário que está aí no chat para a gente poder fazer o certificado, tá bom? E controlar também quem está participando dessas lives. Então, Camila, muito obrigado. Fique à vontade aí. Imagine, obrigada, gente, pelo espaço. Eu fico à disposição de todos, né? Nós estamos com o ambulatório na sexta de manhã, lá no CAN, né? Qualquer dúvida, estamos lá à disposição, tá bom?